Fala galera, tudo bom com vocês? Nessa videoaula a gente vai ainda continuar abordando sobre mapas, gráficos de mapa, porém este mapa que vamos apresentar, o mapa 3D, ele é um pouco mais complexo do que todos os gráficos que a gente trabalhou até o momento, inclusive em relação ao gráfico de mapa que a gente apresentou com este ícone aqui que eu estou passando o mouse agora e estou dando zoom na tela, beleza? O próximo que a gente vai aprender, pessoal, é este mapa aqui, ó, mapa 3D, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou selecionar o meu intervalo, certo? E com este intervalo aqui, pessoal, eu vou apertar neste botão tabela aqui, ó. E eu vou criar a minha tabela informando, inclusive, que tem cabeçalhos aqui. Como eu selecionei esse intervalo, ele também tem cabeçalhos, certo? Eu vou dar um OK e ele criou aqui a minha tabela, até colocou uma formataçãozinha já. E eu voltarei aqui em inserir e agora eu vou clicar em mapa, tá? Ele pergunta aqui, se não for a primeira vez que vocês estão abrindo, no meu caso não é, ele vai perguntar se eu quero continuar a partir de um mapa pré-existente ou eu quero criar um novo tour, tá? Eu vou clicar em novo tour para aparecer igualzinho o de vocês, certo? Pessoal, aqui à esquerda da tela a gente tem as nossas cenas, certo? Aqui à direita da tela a gente tem as opções de camada. Caso nenhuma dessas opções estejam ativas ou de repente vocês fechem sem querer, é só vocês virem aqui, ó, certo? E aí ele habilita ou desabilita. E aqui também eu tenho a lista de campos, que é este painelzinho aqui, ó, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a cena, certo? Eu já tenho uma cena aqui, atualmente ela está demorando 10 segundos, ó. Ela dura 10 segundos, ela tem um efeito de transição de 3 segundos e ela está sem efeito nenhum. Eu vou deixar esta opção desse jeito aqui e eu vou criar mais uma cena apertando este botão aqui, ó, nova cena. Opa, apertei duas vezes sem querer, vou deletar. Pronto, certo? Cena 1, cena 2, beleza? Então aqui na cena 2, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar à altura o campo quantidade. Olha só o que aconteceu. Ele adicionou aqui um campo quantidade, certo? Falando em relação à camada 1 e eu vou alterar aqui essas informações, ó, mexendo aqui no mapinha no mais ou no menos, e aí eu posso visualizar o jeito que for melhor em relação ao mapa, tá? Eu vou colocar aqui alguns efeitos, vou deixar 10 segundos também, vou aumentar o tempo para 5 segundos. E eu vou colocar o efeito de girar o globo, certo? Eu vou alterar, certo? Ele vai perguntar qual é a opção que eu quero, eu vou colocar mapa mundi. E aqui, pessoal, eu vou apertar em reproduzir o tour. A primeira sessão tem 10 segundos, eu posso até diminuir esse tempo, que ficou um tempo extenso. E aí ele começou a mexer, ó. O mapa vai mexendo até o jeito que eu coloquei e teve o crescimento da quantidade que eu coloquei. Certo? Então, ele ficou desse jeito aqui. Eu voltarei e eu vou fazer o seguinte. Nessa cena aqui, eu vou colocar um tempo menor, 5 segundos. Eu vou colocar um efeito de transição círculo, certo? Mapa mundi. E vou dar o play de novo para a gente ver como vai ficar agora. Note que enquanto é a primeira cena, pessoal, ele não faz referência nenhuma. Eu vou fazer uma outra edição aqui que, ó, ele está trazendo muito o mapa para longe, certo? Então,
não ficou legal essa opção aqui que eu vou configurar, tá? Eu acho que eu girar o globo aqui não ficou legal. Eu vou fazer para ele ficar um pouquinho mais próximo, assim eu acho que fica legal, certo? Vamos reproduzir novamente. E aqui ele ficou a nossa reprodução, certo? Foi devagarzinho e parou do jeito que a gente queria, tá? Eu vou voltar aqui, eu tô apertando ESC para voltar, tá, pessoal? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma nova cena, tá? E nessa minha nova cena, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a altura, a quantidade, eu vou colocar, vamos deletar, eu vou colocar aqui o estado, certo? Mas eu vou colocar aqui para alterar o modo de visualização, certo? Eu vou colocar aqui para ele ficar mais em cima novamente. Vou clicar aqui com o direito. Eu vou colocar a opção de imagem 8. Eu vou colocar um tempo de transição menor de cena primeiro. E darei um alterar. Vamos dar um reproduzir agora. E ele vai reproduzindo do jeito que eu fiz as configurações, mostrando as evoluções do gráfico. Note que ele está continuando. E ele fez a transição agora para outra cena do jeito que eu tinha formatado, certo? Pessoal, isso é um recurso muito interessante. Vai dar um up nas suas apresentações de um jeito bem interessante. Isso é válido também para países, do mesmo jeito que a gente fez com os outros gráficos de mapa, só que esse, no caso, é em 3D, ele tem opções a mais. Estou apertando o ESC, certo? Então aqui eu tenho as minhas cenas que vocês vão poder ir criando, adicionando. Aqui eu tenho os dados de configuração, tá? Os valores de categoria eu posso adicionar. No caso ele só tem duas, né? O estado e a quantidade, que a nossa tabela é pequenininha. E em relação a valores a mesma coisa também, tá? Então a gente pode criar várias opções aqui, beleza? Pessoal, terminei, gostei, quero fazer minha apresentação desse jeito. Eu posso criar um vídeo. Quando eu aperto criar, o Excel ele vai me dar três opções: apresentações e telas em HD. Para uma melhor visualização em telas e apresentações de alta definição, ele fornece em 1080 pixels, certo? É uma qualidade Full HD, certo? A outra opção, computadores e tablet, para uma melhor visualização em monitores de computador e tablet. Ele oferece a opção HD de 720 pixels, certo? E a última opção é uma exportação rápida, que normalmente é pensando em dispositivo móvel, isso para computador e para uma tela de projeção 360p é uma baixa resolução, tá? E eu também posso colocar uma trilha sonora, certo? Ó, eu posso procurar um áudio, alguma coisa, e colocar como uma trilha sonora que ele me daria aqui para procurar um arquivo MP4 ou MP3 ou Wave e aí por diante, certo? Eu não vou colocar, tá? Eu vou dar um cancelar aqui. Eu vou deixar em 1080, certo? E eu vou criar a minha opção, tá? Eu estou colocando aqui ele como tour aula, certo? Esse arquivo ele também estará para vocês baixarem aí em recursos, além da própria planilha, certo? E aqui eu vou dar um salvar. Assim que eu apertar em salvar, pessoal, ele vai começar a renderizar o meu vídeo, tá? Ele está transformando os arquivos que a gente fez em 3D em um vídeo, certo? Esse processo leva um tempinho, é só aguardar.
Eu vou cortar para ficar mais rápido. Pronto, pessoal. Assim que ele termina, ele já me dá a opção de abrir, certo? O meu vídeo para eu visualizar ou fechar essa parte dessa edição, beleza? Eu vou apertar aqui no fechar, certo? E agora eu apertarei nesse fechar aqui e ele volta pro meu gráfico, beleza? Ele volta aqui para minha planilha original, certo? Esse é o tema da nossa videoaula, espero que vocês gostem e eu estou aguardando então vocês na próxima videoaula.